As manifestações do dia 16 de agosto pedindo o afastamento da presidente Dilma, repudiando a corrupção e exigindo providências em relação à crise econômica, vem tendo grande repercussão aqui no Congresso. Na opinião de parlamentares, como o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas, os protestos são a face visível da alma da sociedade, inconformada com as múltiplas dimensões da crise brasileira. Vamos conversar com o deputado nesta edição do Palavra Aberta, para ele fazer para a gente uma rápida análise dessa situação gerada a partir dessas novas manifestações. Na verdade, são novas manifestações, porque a gente deve se lembrar das jornadas de junho de 2013, deputado. Essa rescindiva, digamos assim, dessas manifestações, a seu ver, consolida uma situação nova no país em relação ao governo? Na verdade, as jornadas de 2013 elas eram mais difusas. Era um mal-estar da população com a situação brasileira, mas sem foco. Agora não. Nós estamos diante da maior crise dos últimos 23 anos. Não há notícia de uma crise dessa dimensão desde o afastamento de Collor. E ela tem pelo menos 4 faces. Primeiro, o maior escândalo da história do Brasil, desvendado pela Lava Jato. Um dos maiores do mundo, né? É uma caixa de Pandora que não tem limite. É só puxar o fio do novelo e vão novos órgãos. E vai ser assim durante 2 anos, revelando, inclusive, o profissionalismo da Força Tarefa de Curitiba. O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, com grande eficiência atuando, ainda bem. E esse é o lado positivo da crise. Então, a primeira dimensão é o maior escândalo da história do Brasil, uma corrupção sistêmica, institucionalizada e em escala amazônica. Em segundo lugar, uma crise econômica aguda para ninguém botar defeito. E, infelizmente, ela só está começando. Há um esgotamento de um determinado modelo de crescimento. Não há uma notícia boa. Investimento público e privado cadente, consumo público e privado cadente, endividamento alto das famílias, taxa de juros estratosférica, inflação desemprego, ascendente. Inflação no dobro da meta, enfim, todos os indicadores e uma crise de confiança. O mercado, os investidores não confiam. Não é à toa que as agências de classificação de risco, as agências de rating, ameaçam rebaixar o Brasil. Com uma retração dos investimentos externos, a gente tem observado. É evidente, o Brasil não é mais a bola da vez, e isso graças ao intervencionismo atabalhoado do governo Dilma, do governo do PT. A terceira dimensão é uma descoordenação política absoluta. Nós tivemos casos aqui recentes, depois de um jantar numa segunda-feira, em que supostamente a presidente Dilma estaria retomando a iniciativa política, dando as boas-vindas ao semestre, no dia seguinte perde um requerimento de maioria simples. Tinha 470 no plenário, portanto o governo precisava de 235 votos. Perdeu com 170. Logo depois de um jantar. Quer dizer, o mundo do faz de conta. Todo mundo finge que a presidente Dilma governa. Os líderes foram lá, assinaram o requerimento, que adiava a discussão do aumento. Que não combinaram com a base. Não combinaram. E assim, é uma confusão total no Senado, na Câmara, um vai e volta. Porque não somos nós da oposição que ocasionamos isso. Nós temos 120 deputados em 513 e temos 20 senadores em 81. Então, não venham com essa conversa. A matriz da crise política não é a oposição. E, em quarto lugar, é a dimensão que você apontou, uma rejeição inédita. E nisso a gente tem que tirar o chapéu para a presidente Dilma, no sentido que ela está imbuída do espírito olímpico. Ela quer quebrar recordes, e ela quebrou o recorde do Collor na Datafolha como a maior impopularidade da história da série da Datafolha. A última CNT Census, MDA, a Confederação Nacional do Transporte, volta e meia encomenda pesquisas nacionais, o Instituto é MDA,
revelou que entre 10 brasileiros, 8 reprovam a presidente Dilma. 67%, quase 7 em cada 10 brasileiros querem o impeachment, o afastamento. E isso se manifesta nas ruas, nas manifestações, diferente das jornadas de junho, que eram assim, educação, difusas, transporte, né? Corrupção, vocês não nos representam. Tinha até, para homenagear vocês, eu lembro que a mais engraçada era tão difusa, era um cartaz assim, só saio da rua quando o Kinder Ovo custar R$1. Isso tem uma foto belíssima. E então, assim, era uma coisa difusa, não tinha organização nem foco. Agora não, as manifestações do último domingo, que levaram mais de 1 milhão de brasileiros, foram claramente um repúdio à corrupção, à mentira. Por que a opinião pública está reagindo? Primeiro, por a sensação do estelionato eleitoral. Falou que não ia aumentar a energia elétrica, pancada de mais de 70% em alguns estados. Falou que não ia mexer no direito dos trabalhadores, no ajuste fiscal, mexeu nos direitos dos trabalhadores. A vaca não ia tossir, nem que a vaca tossisse ia mexer, e mexeu. Então, aliás, assim, tem gente que diz que a vaca não tossiu, a vaca já está com coqueluche. Deputado, então, o estelionato eleitoral, mais a crise econômica, mais a corrupção, levam as pessoas, a opinião pública, as pessoas estão indignadas. Pois deputado, mas aí entra o seguinte, esses dias o ex-presidente Fernando Henrique, líder tucano, deu uma declaração dura, pela primeira vez falando de que a presidente devia renunciar. Isso. E eu, cortando o cabelo outro dia, ouvi a pergunta que está nas ruas. Uma senhora humilde chega para mim, se aproxima, me reconheceu por causa da TV Câmara e tal, e disse, vem cá, vai ter impeachment? Nessa altura dos acontecimentos, é possível se fazer alguma previsão, deputado? É preciso separar o diagnóstico da terapêutica. O diagnóstico é que o governo Dilma acabou antes de começar. A presidente Dilma não reúne mais as condições de credibilidade para governar o Brasil. Não tem apoio da imprensa, do empresariado, dentro do Congresso, na opinião pública, na sociedade. Ela não tem, o governo não gera confiança, ela não tem capacidade de liderança. E o Brasil não pode passar 3 anos e meio arrastado de soluço em soluço, de crise em crise, e perdendo oportunidades e sacrificando o horizonte das novas gerações. Então o diagnóstico é esse. 9 entre 10 lideranças acham que não dá para levar 3 anos e meio com Dilma. O que fazer? Há 3 caminhos para a mudança. Ou a renúncia, ou a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou o impeachment. A questão das pedaladas. No impeachment. Também... Não, na terceira entraria o TCU com as pedaladas. Na segunda seria via Justiça Eleitoral. Isso, o PSDB entrou ao longo do tempo, durante a campanha, logo depois da campanha e ao longo do tempo, entramos com 4 ações que devem ser fundidas numa única, segundo o ministro Fux requereu recentemente. Então tem a via do TSE, tem a via do TCU, que caracteriza crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais, que pode se transformar no âmbito da Câmara e do Senado num processo de impeachment, e teria o que o Fernando Henrique sugeriu, a saída mais traumática seria um gesto de grandeza a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer reconhecerem que esgotou o momento, que o Brasil precisa se reorganizar politicamente para responder a uma crise profunda e que o melhor caminho, menos traumático, seria uma nova eleição que eles mesmos, não seria nem propriamente uma renúncia, porque a presidente Dilma sairia melhor para a história, porque ela mesma orquestraria a sua transição. Agora, deputado, mas isso requer lucidez e clareza, né? Parece que isso alegam que a oposição, principalmente o PSDB, não olha para seu próprio umbigo e não reconhece também as suas culpas em relação, por exemplo, à questão do mensalão, que teria iniciado lá na sua Minas Gerais. Entre outras denúncias
e dizem, mas por que o tribunal protela tanto o exame da situação dos tucanos e é tão ágil em relação às denúncias contra nós? Não há isso. Primeiro, não houve mensalão em Minas, e isso está entregue à Justiça, há um processo tramitando, mas nós não temos nenhum tesoureiro do partido preso. O PT está traumatizado por isso e às vezes parte para essa de que a melhor a defesa é o ataque. Nós nunca tivemos um tesoureiro do partido preso, eles já tiveram 2, inclusive um se encontra preso. O maior líder do PT, de toda a história do PT, o grande responsável pela história do PT, Zé Dirceu, está preso pela 2ª vez. O ex-vice-presidente dessa casa, André Vargas, se encontra preso. Então, assim, paira, o PT perdeu o compromisso com a ética, com a compostura. É uma coisa... Eu fico triste, porque eu vi nascer o PT, tenho muitos amigos no PT, tem muita gente boa e decente no PT que está desiludida com isso tudo. Isso não é bom para as instituições, para a vida democrática, isso respinga em todo mundo, mas não venham tirar a nossa imagem pela régua e compasso do PT, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E o judiciário, corrupção tem em todo lugar, em todo país. O importante é punir, fortalecer as instituições, mas o problema é que o PT fez uma coisa em escala inacreditável. O que está ocorrendo, nem o pior adversário do PT podia desejar. Deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Sempre que é possível, a gente está aqui para analisar a conjuntura. Está ótimo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Assista a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do programa entrando no nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Um abraço e até a próxima.